Caso da deputada federal e pastora Flor de Lis, a última audiência do ano de 2020 foi marcada por contradições, clima tenso e detalhes dessa trama, que nós vamos acompanhar aqui pela cobertura que nós fazemos lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, revelando o mistério dos aparelhos de celular, narrados por ela própria, a Flor de Lis. Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição, preste muita atenção aqui, ó. Audiência de interrogatório da acusada Flor de Lis dos Santos de Souza. Após o estarrecedor relato detalhado da execução do pastor Anderson do Carmo, narrado por Flor de Lis, confira os episódios anteriores aqui no canal. Diego Ganoli. A audiência seguiu. A juíza focada complementa. Ok, vamos então adiante. O Flávio possuía arma de fogo? E a acusada responde: que eu tenha visto, eu nunca vi. Mas ele fazia um curso, ele estava fazendo um curso. A juíza: curso de disparo? Para que ele fazia esse curso? Qual era o interesse dele em fazer esse curso? E Flor de Lis responde: primeiro que Flávio tinha um sonho. O Flávio, ele queria muito ser policial, né? Ele tinha um sonho de ser policial. Ele tinha esse sonho de ser policial. E ele também estava recebendo ameaças. Ameaças de quem? Pergunta a juíza. De um rapaz, um possível namorado da ex-esposa dele. E a juíza pergunta: e ele costumava ameaçar tirar a vida da ex-esposa dele? Tinha problema na violência doméstica, né? Existia medida restritiva? Olha, eles viviam bem, havia uma medida como é? A juíza ajuda. Restritiva. E Flor de Lis segue. Restritiva, havia essa medida sim. Inclusive, quando a minha nora ligou para mim e mencionou o nervosismo do Flávio, né? Eu mesma falei para ela ir a uma delegacia, porque eu jamais admitiria que um filho fizesse algum tipo de ameaça com alguém, né? Eu falei para minha nora, se isso tá acontecendo, denuncia ele. E aí, ela fez a denúncia, houve essa medida a juíza ajuda de novo. Restritiva. Restritiva, né? Disse Flor de Lis. Sabe se ele chegou a mandar foto de armamento e se ameaçou tirar a vida dela com o armamento ou não? Fiquei sabendo depois, mas não naquele período não. Porque o meu marido, o Flávio, ele ouvia bastante o meu marido quando a Tatiana começou a fazer queixas. O meu marido estava fazendo um seminário para mim em Brasília, um seminário de adoração. Estava começando a organizar esse seminário de adoração para tentar evitar problemas. Ele então chamou o Flávio para ajudar ele na coordenação desse seminário, levando o Flávio junto conosco para Brasília. Tá, mas a gente tá lá nos disparos do Flávio, no porquê do curso de disparos, né? Aí foge um pouquinho do foco, né? Então, voltando lá, ele fez o curso de disparo, queria ser policial, chegou a ameaçar a esposa, inclusive tinha medida restritiva, chegou a agredir ela fisicamente? E Flor de Lis responde: não, senhora. Que eu saiba, não.
Flávio tinha um bom relacionamento com a vítima, o Anderson? A acusada responde: O Flávio sempre foi uma pessoa muito quieta, o comportamento dele é esse, de ser quieto. E a juíza diz: Mas ele tinha boa relação com a vítima ou não? Tinha. A juíza pergunta de novo: Tinha? E a acusada responde: Tinha. Tem testemunhas que disseram que ele não tinha bom relacionamento não, inclusive a mãe dele, disse a juíza. E a acusada insiste: Tinha. Tanto tinha que ele foi ajudá-lo lá no seminário em Brasília. E o Flávio foi levado, ele foi a convite do meu marido em Brasília. E a juíza interrompe: Sim, eu não perguntei se ele participava de compromissos em Brasília, até porque ele é seu filho biológico. Eu perguntei se ele tinha uma boa relação com a vítima. A acusada segue: Eles se davam normalmente, como o Flávio se dava com todos da casa. A acusada faz um silêncio e, antes que a juíza seguisse adiante, interrompendo, diz: O Flávio não morava já um tempo conosco. Já há bastante tempo que o Flávio não morava conosco. A juíza diz: Aham. E a acusada segue: O Flávio não morava já há bastante tempo conosco, né? Ele veio morar conosco por causa da separação do casamento dele, entendeu? E, o relacionamento com todos os moradores da casa, inclusive com o meu marido, estava normal nesse período. E a juíza segue: Tá, ele não tinha nenhuma insatisfação em relação à postura que a vítima havia assumido junto à senhora, nem essa questão financeira. Não tinha descontentamento com isso, o Flávio? A acusada responde: Ele não participava. A juíza interrompe: Não, eu perguntei se ele tinha descontentamento. Ele não precisa ter participado para ter descontentamento. E a acusada responde: Que ele comentasse comigo, não. Tá, a senhora nunca verificou nenhuma animosidade entre eles, né? E a Flordelis diz: Isso. Tá, antes da execução, a senhora determinou e tinha conhecimento se estavam ministrando veneno na comida da vítima? Não, senhora. E afirmo aqui que isso seria praticamente impossível, porque o meu marido tinha alguns hábitos. Diz a juíza. Meu marido tinha alguns caguetes, alguns hábitos que era dele e inclusive, um desses hábitos era ele mesmo colocar a comida dele. Ele mesmo gostava de colocar. Ele gostava de caldinho por baixo. Ele mesmo gostava de colocar a comida dele no prato. E quando não colocava, ele tinha o hábito de brincar. Ele passava na mesa. Se tinha filhos, os filhos menores comendo ou os maiores, ele puxava o prato de alguém e saía para o quarto para comer a comida de um dos filhos. A juíza, em tom semelhante ao de ironia, como quem não está acreditando, pergunta: Sei, e a bebida também, né? Quem preparava a comida e a bebida dele? Era ele? Não, né? A acusada responde: Não, senhora. Tá, quem ministrava os remédios que ele tinha que tomar, os remédios que ele tomava? O meu marido, ele tomava remédios ministrados
às vezes por ele mesmo, só quando ele estava assim bem mal, ele mesmo fazia, e a juíza interrompe e complementa. Isso, aí quando ele estava melhor, quem dava? Ele mesmo fazia, ou ele pedia ao Carlos, ou a mim, ou a Neinha, para que colocasse algum suco, porque ele odiava tomar Rivotril. Ele odiava esse remédio. A juíza, em busca de celeridade, interrompe com mais frequência, fazendo perguntas curtas e diretas, e segue perguntando. Era dado algum remédio escondido para ele? Não, senhora. Que ele não tivesse ciência de que estava tomando? Não, senhora. Por mim, não. Ele não se negava a tomar remédio nenhum? Não se negava a tomar medicamento? Não, né? E a acusada responde. Era difícil de ser tratado, sim. E a juíza pergunta, mas não precisava tomar escondido não, né? Que eu saiba, não. Ou melhor, a juíza complementa a pergunta. Não precisava colocar escondido para que ele tomasse o remédio, não? Não. Não, responde Flor de Lis. A senhora alguma vez determinou que alguma vez que fosse colocado veneno na bebida ou na comida dele? Jamais. Tinha conhecimento que filhos da senhora o fizessem? A acusada faz uma pausa e segue gaguejando. Que eu soubesse, eu fiquei sabendo depois da execução do meu marido. E a juíza interrompe. Ficou sabendo de quê? A acusada segue. Tomei conhecimento de que houve... eu vi nas imagens, na mensagem aqui na delegacia me foi informado, pela mídia foi me informado que havia possibilidade de alguém estar colocando veneno na comida do meu marido. A acusada faz mais uma pausa em silêncio e segue complementando. Eu fiquei sabendo da possibilidade depois da execução dele. E a juíza segue. Isso. A senhora, então, não chegou a questionar seus filhos em casa com relação a uma situação como essa, uma situação grave, né? A senhora chegou a perguntar, já que a senhora não tinha participação nisso? A acusada responde. Eu perguntei aos filhos principais, que coordenavam e a juíza complementa, que tinham acesso. A acusada segue. Que coordenavam a casa, né? Perguntei à minha cozinheira, lógico, a Neinha, que já está comigo há mais de 10 anos. A juíza interrompe. Ela ainda trabalha lá? E a acusada se assusta e fala, não. A senhora falou... A juíza interpela. A juíza questiona. A senhora falou está comigo? Então não, né? Estava. A acusada segue. Ela está afastada por ordem judicial. Infelizmente, né? Ela está afastada por ordem judicial, mas a Neinha já estava há bastante tempo. Ela foi uma empregada que me foi dada, assim, foi levada pelo Misael para poder fazer comida lá em casa pela afinidade que ele já tinha com ela na igreja, a confiança. Tanto que foi ele que assinou a carteira dela. A Neinha ficou conosco até o período em que ela foi ordenada o afastamento. A juíza, focando no esclarecimento, pergunta de forma cada vez mais objetiva. E quem tinha acesso à comida? Quem costumava ficar ali dentro da cozinha junto com a Neinha? A Marzi?
A Simone? O André? O Carlos? A acusada parece a todo instante inserir Marzi e Misael, ao passo que retira Simone e André, e filhos biológicos de suas narrativas, parecendo protegê-los. E assim segue afirmando: a Marzi, quem tinha acesso? A Marzi. A Marzi mexia na finais de semana, a Neinha não ficava em casa, então tinha uma escala de finais de semana, mas final de semana raramente estávamos em casa, devido às minhas agendas. A minha agenda de final de semana era bem cheia como cantora. Eu não tinha ganhado, né? Eu já tinha ganhado o meu disco de platina e então era raro o sábado que eu conseguia ficar em casa. Então nós sempre estávamos fora da casa, fora do Rio de Janeiro. Aos domingos eu passava o dia inteiro na igreja e meu marido ia à noite. Ele chegava sempre por volta das 17 horas, à noite. Não, às 17 horas era o horário que ele chegava na igreja aos domingos. A senhora sabe se a Marzi chegou a confirmar junto à esposa do Misael que ela estava colocando veneno na comida do pastor? Perguntou a juíza. A acusada pede para a juíza repetir. Teve conhecimento se Marzi confessou junto à esposa de Misael que efetivamente estava colocando veneno na comida do pastor? Nessa hora a acusada responde: tive conhecimento sim. A senhora chegou a falar sobre isso com a Marzi? Falei. Ela confirmou para a senhora que estava envenenando o pastor? Não. Não? Não. A senhora chegou a mandar mensagem tentando contratar o Lucas para tirar a vida do pastor? Não, senhora. A Marzi teria contado para a esposa do Misael que quem digitou essa mensagem foi a senhora? Que depois que a senhora entregou para a Marzi, para ela enviar para o Lucas, a acusada nega. Mentira! Eu fiquei sabendo dessa mensagem pelo Lucas. O Lucas levou o telefone dele lá em casa. O Lucas não mora mais comigo. O Lucas levou o telefone dele lá em casa, mencionando que entre ele e o pai estava havendo um desconforto pela escolha que ele tinha tomado na vida dele. A juíza, sempre interrompendo, buscando a informação completa, diz: em razão do envolvimento no tráfico. Em razão do envolvimento no tráfico, é isso? E a acusada segue: isso, o meu marido não aceitou o envolvimento do Lucas no tráfico, né? Nós nunca planejávamos, não era essa vida que a gente sonhávamos para os nossos filhos. O Lucas trabalhava na igreja, no vídeo da igreja. O Lucas trabalhou no som da igreja, junto com um operador de som chamado Serginho. Foi quem ensinou o Lucas a mexer no som. Inclusive, chamou o Lucas, convidou o Lucas para ir a alguns bailes que ele fazia, porque era o trabalho desse Serginho. Ele ensinou o Lucas a operar a mesa digital, a operar o som da igreja. O Lucas era ativo na igreja, na operação de som, na operação de vídeo. Era um menino muito responsável na igreja, razão de muita alegria nossa. E aí, quando o Lucas tomou a iniciativa de sair de casa e a juíza interrompe: tá, eu quero saber, na verdade, a gente está falando da mensagem. A senhora está falando sobre outras coisas. Vamos voltar para o foco. Eu vou chegar na mensagem.
E aí, quando o Lucas foi mostrar a mensagem, eu tomei um susto. A juíza interrompe buscando a resposta objetiva e, subindo o tom, pergunta: e qual era o conteúdo dessa mensagem? A acusada responde gaguejando, com a voz falhando, e diz: eu não sei de cor toda a mensagem, mas o início é... Marzi... tinha o nome da Marzi na mensagem, tramando tirar a vida do... E ela estava oferecendo dinheiro, e a juíza sempre tentando ajudar. Pro Lucas executar o pastor? Pro Lucas executar o pastor? É isso? Pro Lucas pro Lucas conseguir junto com alguns amigos. A juíza tenta completar as frases que a acusada parece não conseguir elaborar, deduzindo: do tráfico, senhora. E a acusada continua: tramar um assalto e executar o meu marido. A acusada engole seco e, com a voz trêmula, segue dizendo: eu printei a mensagem e apaguei do celular do Lucas. Conversei muito com o Lucas naquele dia e disse: filho, não faça isso. E a juíza pergunta: ele foi mostrar para a senhora e falou o quê quando lhe mostrou essa mensagem? A acusada, agora com voz normal e sem emoção, da frase anterior, sem a emoção da frase anterior, segue gaguejando. Quando ele foi me mostrar, ele disse: ela tá vendo aí, mãe? Não sou só eu aqui que tô com raiva, né? E já tratava mais o meu marido como não tratava mais o meu marido como pai. Ele falava o cara aí, né? Ele disse: tá vendo como não sou só eu que tô com raiva dele, do cara aí, porque ele... A juíza interrompe e pergunta com voz firme e direta, imparcial: e essa mensagem foi enviada do seu celular? Pois sim, senhora. E as pessoas costumavam enviar mensagens do celular da senhora sem o seu conhecimento? Costumavam, sim, senhora. Quem tinha acesso ao seu celular para mandar mensagens? Todos da casa tinham acesso. Inclusive os meus netos pequenos tinham acesso ao meu celular. Inclusive a Marzi, todos. E essa declaração da Marzi junto à esposa do Misael, então, é mentira. Não foi a senhora que digitou a mensagem e mandou ela enviar. A acusada altera o padrão e, apesar da impostação da voz, segue aparentemente confusa. Não, senhora, pelo contrário. Eu mostrei essa mensagem para o meu marido. Quem mostrou essa mensagem, a primeira pessoa que mostrou essa mensagem para o meu marido, inclusive pedindo para ele ir a uma delegacia, porque aí já era uma coisa gravíssima. E eu disse para ele: amor, isso aqui não é, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma coisa muito séria. Você precisa ir a uma delegacia prestar uma queixa para... A juíza interrompe impaciente e ele foi... A acusada responde: não. Ele se sentou comigo e disse: amor, eu sou um pastor renomado, você acabou de se tornar deputada federal, e se nós formos a uma delegacia, imagine amanhã a imprensa... Como é que vai estar sendo isso? Deixa que eu resolvo. Eu não quero exposição com meu nome. Deixa que eu resolvo.
E eu acreditei que ele ia resolver, porque o meu marido, realmente, tudo que ele dizia que resolvia, ele resolvia. Ele é uma pessoa muito capaz e ele resolvia as questões que ele dizia que iria resolver, realmente ele resolvia. E a juíza segue. Entendi. A senhora, então, assim como ele, não tomou mais nenhuma atitude com relação a isso, já que a senhora não tinha participação. Mas mesmo assim, não tomou nenhuma postura? A acusada responde: não. A minha postura foi pedir para ele resolver a situação. E a juíza diz: sim. Não em relação à vítima, mas em relação a quem estava supostamente tramando sem a sua participação. A acusada, diferente da resposta anterior, agora, com um padrão de fala um pouco cantado, diz: obviamente que sim, né? E o que a senhora fez? Eu procurei pela Marzi, perguntando o porquê daquilo, e ela já estava ficando um pouco em casa, já estava ficando mais fora do que em casa, e ela já não estava mais frequente. Houve uma reunião entre a Marzi e o meu marido, e eles se reuniram para conversar sobre o assunto, porque ela estava sendo castigada por ele, por algo que ela tinha feito. E a juíza complementa: porque ela furtou o dinheiro dele? A acusada diz: isso. E aí, a relação deles estava boa? Pergunta a juíza. Antes do furto, sim. Sim, depois do furto, que foi antes do delito, da execução, lá na garagem. A relação estava ruim entre Marzi e o pastor Anderson? Não mais. Eles tinham conversado, ela tinha confessado a trama, ela confessou para ele sobre a trama, ela falou com ele. Ele reconheceu que havia exagerado na dose da punição, porque ele tornou público no pátio da igreja o que ela tinha feito. Uma noite em que nós, aos domingos, ele tinha o costume de sair com os amigos e alguns filhos para ir pro Tchê. A gente ia jantar fora no Tchê, né? A gente fazia revezamento de filhos. Cada domingo a gente levava um grupo diferente de filhos e ia no carro de amigos. E a Marzi foi entrar no carro para poder ir. E ele então, nesse dia, fez com que ela passasse vergonha no pátio da igreja. Ele mencionou: Marzi, onde é que você vai? E ela disse: eu também vou. E ele disse: você esqueceu o que você fez? Você roubou. E aí, como tinha muita gente no pátio, ela se sentiu muito humilhada, e foi aí que surgiu nela esse sentimento de raiva por ele, mas eles se acertaram. Ele reconheceu que tinha passado dos limites, se abraçaram, inclusive houve oração de perdão. Ela demonstrou o arrependimento, né? Isso foi notório em toda a casa tomou ciência disso, de que tinha sido ela, Marzi,
e de que havia sido resolvido o problema, a situação. A juíza serena só respondeu ok. E já seguiu para a próxima pergunta. A arma da execução foi encontrada em cima do guarda-roupas do quarto do Flávio. E feita a perícia, foi constatada que era o armamento da execução. A senhora tinha ciência que esse armamento estava lá? Achou que não fosse haver busca e apreensão na sua casa pela senhora ser deputada federal? A acusada nega. Não, eu não tinha ciência de que essa arma estava lá. E o fato de eu ser deputada federal não quer dizer que eu não possa ter uma busca e apreensão. Já em um tom um pouco mais firme, a juíza interrompe. Sim, eu sei disso. Eu estou perguntando se a senhora tinha ciência disso ou achou que não. Gaguejando como quem procura palavras, a acusada responde. Não, eu tinha ciência. Não, até porque nos últimos tempos a gente tem visto bastante noticiários de coisas que tem da posição do Ministério Público, tanto estadual como federal, em relação a deputados estaduais e federais que cometem delitos. E a senhora ficou surpresa com o resultado positivo desse exame balístico? Desse exame no armamento? A acusada parece cair em uma zona de conforto por ter uma resposta supostamente orientada para acusar a perícia. Uma resposta feita, mesmo não sendo essa a pergunta. E diz: olha, eu fiquei surpresa quando eu vi imagens de como o armamento foi mexido, né, na casa, né? Eu vi imagens do armamento sendo mexido com as mãos. A juíza percebe a tentativa de manipular o diálogo, dando uma resposta diferente da pergunta. Não foi feito o exame papiloscópico, e essa informação é muito importante. Não foi feito o exame papiloscópico, não. Foi feito o exame de confronto balístico. E tinha um pelo no armamento, e a senhora deve saber, e que o DNA é compatível com o DNA do Flávio. A acusada, supostamente dissimulada, foge a todo custo da pergunta e insiste em responder o que não foi perguntado. Eu fui informada pelo advogado. Eu perguntei para ele sobre essa possibilidade de como isso é feito, meu advogado, de como isso é feito e de como isso é realizado, e ele me colocou todas as coisas de forma técnicas, né? Me falou de forma técnica da impossibilidade de ter, da forma que foi feita essa perícia, da forma que foi feita esse exame de DNA, sem autorização do Flávio. E eu achei, tá? A juíza, em tom firme, interrompe dizendo: sim, a senhora está questionando a legalidade da prova, né? Isso é outra coisa. Não foi isso que lhe perguntei. Eu perguntei se a senhora ficou surpresa na hora que foi confirmado que havia um pelo do Flávio no armamento da execução do seu marido. Fiquei. Claro que fiquei. Muito surpresa. Muito. A juíza segue. Soube da confissão do Flávio na delegacia?
E exatamente como quem não responde coisa com coisa, a acusada segue dizendo: eu estava dentro do carro quando isso ocorreu e a magistrada interrompe e perguntando tenta auxiliar a acusada a conseguir formular uma frase que faça sentido. Como assim dentro do carro quando isso aconteceu? Isso o quê? Quando a confissão aconteceu? E agora, com um pouco mais de contexto e sentido, a acusada segue dizendo: quando houve a confissão, eu estava dentro do carro com um amigo, Hugo Melo, e o telefone do Hugo tocou, era a doutora Luciene. O Hugo colocou no Viva Voz, passou o telefone para que eu ouvisse. Ele estava dirigindo o carro e o Flávio estava aos gritos no telefone dizendo: mãe, é o Flávio. O Flávio gritava dizendo para mim que havia confessado, mas que não tinha sido ele que... Ele falava com voz trêmula e parecia simular um choro. Ela seguiu dizendo: mãe, acredita! Pelo menos você tem que acreditar em mim, que não fui eu, mas eu confessei. Eu confessei, mas não fui eu, mãe. Não fui eu, não fui eu. Ele gritava e eu comecei a gritar então dentro do carro, perguntando por que então ele tinha feito aquilo. Aí o telefone... A juíza Neares, firme e com tom determinado, a interrompe e pergunta: ele ligou para a senhora de onde? Da delegacia? A acusada responde: do telefone da doutora Luciene. O telefone foi desligado. A juíza segue: entendi. Então, ele ligou do telefone da doutora Luciene e a senhora sabe se ele teve autorização para ligar do telefone? Não sei, não, senhora. Não busquei saber, não, senhora. Tá, e a senhora teve ciência também de que ele confessou posteriormente, também, junto ao Daniel, ao Luan, ao Misael, a autoria do delito da execução do Anderson lá na delegacia. Ele disse que efetivamente foi ele, inclusive pedindo perdão por ter praticado esse delito? Pediu perdão por ter praticado esse delito? A acusada responde: não, senhora. Nenhum deles conversou sobre isso comigo. E a juíza, num tom apropriado, pergunta: e a senhora também não procurou saber, né? A acusada segue: eu procurei pelo meu filho Misael por várias vezes. Se buscarem meu telefone, que foi apreendido na DH, lá tem várias mensagens, eu mandando pro Misael. Inclusive, uma delas está escrito: eu não criei nenhum covarde, eu criei um homem. E não adianta você fugir, porque nós precisamos ter uma conversa e nós vamos ter essa conversa. Tá. O Flávio não chegou a dizer, então, para a senhora por que ele confessou, então, o fato mais de uma vez? A acusada diz: depois disso, eu não vi mais meu filho, eu não estive mais com meu filho. Sei, e não teve mais nenhum celular pelo qual ele tenha falado, não, né? Oi? A acusada pergunta: oi? Como quem não entendeu. A juíza reforça a pergunta: não teve mais nenhum contato por celular? E a acusada diz: não. Nenhum. Essa foi a terceira parte. Você assiste a primeira e a segunda aqui no canal Diego Ganoli. Ativa o sininho para todas as notificações, porque agora
nós vamos divulgar e lançar aqui no canal mais uma parte logo em breve. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Vamos discutir esse assunto e este interrogatório nos comentários. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço.